Muito bem, vamos fazer uma gravação onde nós vamos orientar como trabalhar com as planilhas do Excel para auxiliar no conciliação das DANFs com razão da contabilidade extraída do AlterData. Então, primeiramente, eu vou mostrar como vem a planilha do AlterData, que eu utilizo um programa chamado LibreOffice, mas ele tem as mesmas funções que o Excel. Então, se nós prestarmos atenção, a planilha do AlterData, do razão, da conta que tem os lançamentos dos DANFs, possui algumas informações, mas nós vamos precisar apenas de data, o número do DANF e também o valor. Para isso, agora, deixa eu só dar um pequeno pause. Muito bem, vamos continuar. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é criar duas abas aqui nesta planilha. A primeira dela eu vou chamar de razão. Não é bom utilizar o tio, viu? Também depois somos necessário criar uma outra e colocar o nome de DANFs. Pronto. Feito isso, nós temos as abas para copiar as fórmulas e os dados que nós precisamos fazer a conciliação. Para não ter que ficar criando as fórmulas novamente, o ideal é pegar onde ela já existe e apenas copiar. Eu vou mostrar como fazer. Primeiramente, nós vamos pegar o razão, a aba razão, e vamos copiar as fórmulas que nós precisamos para essa aba. Então eu vou pegar aqui da minha planilha modelo, que tem já as fórmulas prontas, e vamos aqui na aba razão, vamos copiar essas duas primeiras linhas, são o suficiente para trazer as fórmulas para a gente. Então, comando seleciono, utilizando o comando Ctrl C, eu copio, venho para a planilha do razão da associação que vamos trabalhar e simplesmente dou o colar. Quando eu fizer isso, vai surgir um pequeno probleminha. Eu vou mostrar agora. Normalmente, quando a gente copia uma fórmula, algumas células de uma outra planilha, ele traz a fórmula como uma referência a uma outra planilha. Então, o que eu preciso fazer é eliminar essa parte aqui da fórmula, onde tem a referência a uma planilha externa. Então, eu vou remover isso aqui. Não há necessidade disso. Não vai atrapalhar a nossa fórmula. Não vai estragar a fórmula. Não vai estragar a planilha. Então eu removo toda a referência da fórmula relativo a uma planilha externa. Até chegar no caractere sustenido. Então eu simplesmente deleto isso. Pronto, nossa fórmula aqui já está corrigida. Aqui também eu vou fazer uma outra forma, eu vou remover também. Então vamos lá. Desde o apóstrofo até o sustenido, eu removo a referência a uma planilha externa. Faço isso com todas elas e tudo bem. Então, na verdade, são duas apenas. Uma aqui. Peraí, deixa eu ampliar aqui que fica melhor. Pronto, então nós removemos a referência
de outra planilha nessas fórmulas. Não temos mais nenhuma referência a uma planilha externa. Então, todas as referências aqui se referem a essa mesma planilha. Então, agora vamos copiar os dados relativos à nossa planilha Dumps, a nossa aba Dumps. Então, de novo, eu vou copiar 2 linhas apenas, que é o suficiente. Seleciono, Ctrl C e venho aqui na nossa planilha que nós estamos trabalhando, a nossa associação, e uso o comando Ctrl V. Ctrl V, colo. Então, novamente, ele vai trazer as fórmulas, só que no caso é uma fórmula só, essa planilha das dumps, mas também com a referência que eu preciso eliminar. Então eu vou seleciono desde o apóstrofo até sustenido, deleto, enter e pronto. Já temos os dados aqui corrigidos. Um detalhezinho importante. Vamos olhar o valor e verificar se está tudo certo na nossas formas. Nós não estragamos nada, né? Tudo certinho. Muito bem. Então vamos, as fórmulas já foram copiadas. Esses dados que nós vamos pegar do dump, que é o data, o número e o valor, nós vamos copiar da planilha de dumps que nós temos. Então vamos apagar isso daqui. Nós copiamos apenas daquela nossa planilha modelo, que é essa daqui. Então nós não precisamos mais dessa planilha, podemos fechá-la. Agora vamos abrir a planilha que contém os dumps. Nós estamos trabalhando com a associação 1050. Então temos que selecionar aqui essa planilha nós recebemos, ela vem habilitado um filtro. Então é só selecionar a associação correta. No caso aqui nós temos que selecionar a associação 1050. É aqui que nós vamos achar o nome dela. Então eu vou selecionar somente a associação 1050. Então, para quem não sabe trabalhar com filtros, nesse aplicativo é aqui, ó, dados, autofiltro, você habilita ou desabilita os filtros. E aí, no caso, vamos selecionar apenas a associação 1050. Então, coloco 1050, ele mostra para mim somente a associação 1050, pronto, já temos a associação, somente os dumps da associação 1050. E aí vamos começar a copiar os dados que nós precisamos. Então, do primeiro até o último, a gente pode ir descendo, ou simplesmente eu coloco o cursor na primeira célula, aperto Shift, o Ctrl e seta para baixo, ele vai até o último. Usando o comando Ctrl C, vamos copiar o primeiro dado, né? Vou minimizar isso daqui e voltar para a minha planilha da minha associação. Então aquele lá era a coluna de valor. Então simplesmente colar aqui. Então já colamos os valores. Agora vamos pegar o número dos dumps. O número dos dumps tem uma coluna específica para o número. Aqui, número da nota fiscal eletrônica. Então, Ctrl C também. E aí vamos colar aqui na nossa planilha 1050. Colar o nosso dump. Bom, então
Um detalhe importante é nós removermos esses zeros adicionais que existem na planilha. Aqui, ó, no número do dump. Nós não queremos esse zero, nós vamos remover. Uma forma de fazer isso é fácil, é só aperta o Shift, Ctrl na primeira, vamos selecionar tudo. Setinha para baixo, ele vai até a última, seleciona todas e vamos fazer aquela localizar e substituir, aquela função onde a gente procura o 000 e eu substituo por nada. Substituir todos. Somente seleção. Não vamos marcar expressões regulares e pronto. Já substituímos, então agora os números não tem mais aqueles zeros adicionais. Depois nós vamos copiar também a data. Então vamos pegar a nossa planilha do Dunphy. Vamos achar a data aqui. É importante para caso queiramos fazer alguma verificação de alguma divergência, é bom saber em que data está os lançamentos. Então, novamente, vou na primeira célula, Shift Ctrl, seta para baixo, ele seleciona tudo. Ctrl C, copia para a memória e aí então transferimos aqui para a nossa aba da nossa associação. Pronto. Bonitinho. Um detalhe, essa planilha nós precisamos de manter aqui, no caso do número da Dunphy, nós precisamos manter ela num formato que seja igual ao formato que nós vamos ter aqui no Razão, certo? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é verificar se os dados são semelhantes. Aqui veio da nossa planilha modelo, eu vou apagar até aqui. E agora nós vamos copiar esses dados aqui que nós precisamos da próprio relatório do Alterdata. Então o que eu vou pegar primeiro? Primeira data. Vamos copiar, seleciono, copio e colo. Aqui, número do Dunphy, nós vamos copiar também, só que o que acontece? Ele está dentro do histórico do Alterdata. Então eu vou selecionar tudo que eu preciso, Ctrl C, e venho aqui e dou o colar. Como nós temos mais informações que nós precisamos, a gente vai eliminar também usando aquele método de busca e substituição. Então eu vou pedir para ele, no caso o LibreOffice, fazer a busca desse texto e substituir isso por nada. Então, eu seleciono o texto que eu quero remover do histórico. Aí eu venho aqui, seleciono a coluna, venho em editar, localizar e substituir. Ctrl V, texto que eu quero remover do meu histórico, substituir por nada. Como nós temos já as células selecionadas aqui, pronto, fechar. Aí já temos tudo certinho. Uma coisa aconteceu aqui foi que ele tinha mais de uma coluna. Isso, exatamente. Ele tinha mais de uma coluna aqui no relatório do Razão, né? Quando eu selecionei. Vamos voltar. Vamos fazer a cópia. Ele tem mais de uma coluna.
Então eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou pegar aqui, selecionar, Ctrl+C, Ctrl+C, venho aqui no razão e vamos colar somente valores, ou melhor, somente o texto, sem formatação. Assim nós não vamos ter estragado as nossas fórmulas exatamente. Deixa eu só copiar de novo essa célula de lá da nossa planilha modelo, que na primeira vez que eu copiei aqui ele estragou, mas é facinho de copiar de volta. Então vamos ver esta célula aqui. Nós perdemos a fórmula, então vamos pegar ela daqui de volta. Melhor do que ter que digitar tudo de novo, né? Simplesmente podemos fazer assim, ó. Copiei o texto da fórmula, Ctrl+C. Eu venho aqui e vamos colar ela aqui. Essa forma ela não traz uma referência a uma célula externa, então fica bem fácil. Não precisa substituir aqueles dados, né? Muito bem, então agora que nós temos os dados aqui do histórico, eu preciso remover essa parte aqui do histórico que não nos interessa. Então eu vou dar um Ctrl+C nesse texto, aperto ESC e vamos lá, localizar e substituir. Eu quero remover isso aqui do meu histórico. Vou mandar substituir todos. Ok. Pronto. Já substituímos, né? Agora vamos copiar o valor. Voltando então à nossa planilha. Opa, essa aqui do corpo eu posso fechar, não preciso dela mais. Vamos copiar então aqui do razão, relatório do alter data. Ctrl+C, venho aqui, colar, Ctrl+V. Muito bem. Esse dado que nós temos aqui tem que ser localizado aqui. Esta função aqui, essa fórmula, ela faz justamente isso. Aí, esse 168.407 precisa ser localizado daqui, aqui nessa coluna. O problema é que, embora pareçam iguais os números, mas eles têm uma pequena diferença. Esse daqui está sendo tratado como número, tá vendo? O Excel considerou ele como número. Já nesse daqui, ele está sendo tratado como texto. Então o que nós precisamos fazer? Vamos converter ele para número. Então, vamos selecionar a primeira até a última, Shift Ctrl seta para baixo, botão direito, formatar células. Eu quero que tudo seja para mim apenas número. Ok. Quando nós fizemos isso, algo acontece. Se prestarmos atenção na nossa fórmula, no nosso dado, vai aparecer um apóstrofo, indicando
que para o Excel ainda é um texto. Então, se eu remover este apóstrofo, ele passa a ser nulo. Tanto é que ele mudou a posição, passou a ser alinhado à direita. E aí, nós vamos ter que fazer isso com todos. O trabalho que daria, se fossem muitos, é muito grande, né? Tem que ficar um por um removendo esse apóstrofo. Então, existe uma forma de fazer isso bem rápido. Seleciona o primeiro até o último. Vamos lá em editar, localizar e substituir. Nós vamos pôr aqui uma expressão regular. Então é acento circunflexo, ponto. É o que eu quero localizar. E substituir por e comercial. Aí eu mando na localização buscar por expressões regulares. Então ele vai localizar nesses textos tudo. Então eu vou pedir para ele substituir para mim. Ok. Pronto. Agora nós temos todos eles como número mesmo, sem o apóstrofo, que o transformava em texto. Então, agora podemos começar a trabalhar. O que eu quero fazer? Simplesmente jogar essas fórmulas para as linhas de baixo. Mesma coisa aqui com esta coluna. Mesma coisa com esta coluna. Aqui também nós temos uma fórmula. Jogamos para a coluna de baixo. Então, o que essas fórmulas fazem? Vamos falar um pouco dela, né? Não vou entrar em muitos detalhes, porque senão o vídeo fica muito longo. Na verdade, o que ele faz é simplesmente pegar este número nesta planilha, nesta aba. Ele pega o número da DANF e vai na aba razão. Né? Ele tenta localizar na aba razão se existe uma correspondência, ou seja, se existe o DANF 168372, se ele existe no razão do Alterdata. Se existir, ele me dá como resposta um OK. Se não existir, ele vai informar algo diferente. Então, se nós olharmos aqui, no caso desta associação, todas as DANFs que existiam na planilha de DANFs existem no razão do Alterdata. Mas só isso não é suficiente, nós precisamos também fazer o mesmo com o razão. Nós vamos verificar aqui, é feito a mesma pesquisa, só que de forma inversa. Nós verificamos no razão do Alterdata se todos os DANFs que estão lançados no Alterdata existem na planilha DANFs, né? Aqui a fórmula faz a mesma pesquisa, então ele pega aqui, verifica se esse 168407 existe lá na aba DANFs. Se ele existir, vai me retornar um OK. Então, está feito aqui. Mas o que acontece? Em alguns casos, os lançamentos podem ter divergência nos valores. Então, nós precisamos tomar cuidado. Aqui é um exemplo. Enquanto na Alterdata o valor lançado era 780,50, na aba DANFs nós temos ele com valor de 780,55. Então essa coluna nós fazemos a comparação dos valores e percebemos que tem aqui uma pequena diferença entre os dados que nós pegamos do razão do Alterdata e os dados que nós pegamos das DANF, tá bom? Então assim nós conseguimos fazer a conciliação muito rapidamente. Pode ser até utilizado um filtro aqui, podemos habilitar um filtro e pedir para ele verificar. Tem alguma que não é OK? Então, todos os lançamentos que nós temos aqui, né, no Alterdata existem nos DANFs. Existem valores diferentes? Opa, existem, né? Então, vamos pegar
e fazer essa verificação. Eu quero que mostre somente os que estão errados. Temos aqui um pequeno erro nestas fórmulas. Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma olhada lá. O que tem de errado nessas linhas aqui. Tesouro 185.627. Vamos ver por que ele deu essa diferença. 185.627. 185.627. Aqui é um pequeno probleminha. Veio da planilha Dumps, o número, só que ao invés de vírgula, os irmãos colocaram na planilha um ponto. Então ele não entendeu. Agora eu corrigi. O mesmo deve ter ocorrido com este. No lugar de vírgula no lugar de ponto é vírgula. Aqui é a mesma coisa. Pronto. Então, se nós formos ver lá o nosso filtro, vamos selecionar. Então vamos procurar aqui somente os que são diferentes agora. Então nós temos 3 lançamentos que o valor do Alterdata, porque nós pegamos esses dados aqui do Alterdata, estão diferentes da aba Dumps. Então a planilha Dumps e o Alterdata divergem nesses 3 valores. Então a única diferença para esta associação são esses 3 lançamentos. Bom, eu vou deixar gravado o vídeo e vou tentar enviar para os irmãos. Vamos salvar.